Bem, a discussão do indicador biológico de exposição é muito importante, porque o indicador biológico de exposição, ele não diz se uma pessoa está doente ou não, só diz se ela está exposta ou não a um agente químico. No caso do benzeno, hoje, o que está na legislação é o ácido transtransglucônico. O ácido transtransglucônico, é sabido que ele sofre interferência, né, do fumo, do cigarro, de alguns tipos de alimento, principalmente laticínios, que tem sorbatos, e também de alguns outros agentes químicos. No caso dos alimentos e mesmo do fumo, a interferência, segundo a literatura, inclusive internacional, a interferência ela existe, mas ela não é tão importante quanto a exposição ocupacional. Então, ela vai interferir, mas muito pouco na exposição ocupacional. No caso do tolueno e a interferência, do alimento, a interferência do alimento, ela faz uma interferência para mais. Então, se você está exposto e se alimenta, vai ter uma pequena, irrisória aumento para cima, né, do ácido transtransglucônico, mas com relação à ocupação, ele é insignificante. No caso do tolueno, que é um agente também encontrado na gasolina ou nas naftas, então está junto com o benzeno, então quando o trabalhador está exposto a benzeno, ele também está exposto a tolueno. Segundo a literatura, no mesmo nível de concentração, o tolueno faz com que ele compete, né, com o benzeno no metabolismo, e ele faz com que as concentrações do transtransglucônico sejam menores do que seriam sem o tolueno. E essa relação é aproximadamente 20%. Então, é importante agora no final do mês, vai ter um seminário para fazer essa discussão do indicador biológico de exposição para o benzeno, e vão ter vários pesquisadores fazendo a discussão e talvez então propor um novo indicador com menos interferência, que seria o fenilmercaptúrico. O benzeno, ele é um contaminante universal. A gente encontra o benzeno em muitos lugares, né? E por isso, alguns pesquisadores da Unicamp, né, fizeram várias avaliações em ambientes em geral, né? Ambientes não de trabalho, mas ambientes urbanos, rurais, né, próximos das indústrias, etc. A existência do benzeno, em princípio, tem a ver com as suas fontes estáticas e não estáticas, imóveis. As estáticas são as indústrias, elas emitem benzeno toneladas anos. Refinarias petroquímicas, né? Também distribuidoras no carregamento de automóveis, de caminhões e até trem, né? Como é o caso da região de Paulínia. E essas pesquisas realizadas na Unicamp mostram, e elas mostram assim, nos seus artigos, e eles fizeram um corte, ou seja, benzeno em volta de uma refinaria e distribuição e indústria química. Benzeno numa rodovia de grande tráfego de automóveis. E numa cidade pequena, longe das indústrias e longe do tráfego. A gente percebe que existe quase 10 vezes maior a concentração de benzeno próximo a uma refinaria e à distribuição e de uma distribuidora, né, por carregamento de caminhão e trem. Depois, numa via de grande circulação de automóveis, que é o caso da rodovia da Marginal Tietê em São Paulo, né? No caso da refinaria, eles fizeram na região de Paulínia. E numa pequena cidade, né, também na região de Campinas, as concentrações chegam a ser, inclusive, 10 vezes menor do que de uma avenida de grande tráfego. Então, a gente tem, primeiro, a região industrial e com carregamento de combustível, distribuidora, depois uma via de alto tráfego
e, assim, uma região mais rural com baixíssima concentração. Também fizeram de uma região rural próximo de uma indústria petroquímica de primeira geração, em que as concentrações também foram muito altas próximo a essa indústria. O benzeno é uma substância comprovadamente cancerígena, ninguém tem dúvida disso, e ela há muito tempo faz parte da lista da IARC, que é uma instituição internacional, né, que lista substâncias cancerígenas ligadas à Organização Mundial de Saúde. Bem, por ser uma substância cancerígena, as suas características, também é aceito que sempre existe o risco de você ter um câncer, né, provocado pelo benzeno, por menor que seja a concentração. Na Austrália foram feitas pesquisas e essas pesquisas mostraram que a população, um grupo de trabalhadores de uma refinaria de petróleo, tinha menos câncer do que a população em geral. Mas o próprio autor mostrou que eles não tinham feito a discussão do trabalhador sadio. O que é um trabalhador sadio? O trabalhador sadio é aquele que já sofre uma triagem para trabalhar num local especial. Ou seja, o petroleiro, ele tem as condições socioeconômicas e de nutrição muito melhores, de saúde, muito melhor do que o resto da população. Então não se deve comparar nunca uma população de trabalhadores que tem essa discussão que entra na refinaria sadio com a população que tem doentes, tem crianças, tem idosos. Então não é possível fazer. Esse mesmo trabalho só foi feito com pessoas que morreram nesse período. Só que a leucemia hoje tem cura. E se eles tivessem incluído os trabalhadores que tiveram leucemia, mas não morreram, a estatística seria diferente. Então essa discussão, inclusive desse artigo, é muito comentada. E a discussão do trabalhador sadio também. Então não se pode comparar os petroleiros com o resto da população.